Essa ideia, ela foi muito difundida, principalmente pelas religiões estabelecidas, ou que gostariam de se estabelecer. Não, essa altura já eram estabelecidas. Aqui no Brasil, especificamente, não apenas no Brasil, mas no Brasil com toda certeza, porque é onde aconteceu o choque maior disso. Seja pelo volume, pelo gigantismo que é a nação, quantidade de pessoas, essa coisa toda. Em outros países também aconteceram isso. Mas havia a necessidade de demonizar não apenas a falange de Exus, essa classe de consciências, mas toda e qualquer ritualística que não estivesse associada ao cristianismo de plantão, que naquele momento era a Igreja Católica. Hoje esse cristianismo está muito mais amplo, aqui com os nossos irmãos protestantes, outras searas, né, de desdobramentos aqui do cristianismo. Mas naquela época era o catolicismo, basicamente. Né? Nações como os Estados Unidos já basicamente nasceram com o protestantismo, as nações anglo-saxônicas em geral, né? Mas aonde houve a premência aqui, principalmente de Portugal e Espanha, América do Sul inteira, havia essa premência do cristianismo. E ali, para além de uma questão doutrinária, porque note bem, o que é mais curioso disso é que a gente está falando de uma potência, um monopólio, que era o catolicismo, hoje nem tanto, mas naquela época era, incomodada com meia dúzia de roças de candomblé e uma umbanda muito nascente ali. Por que disso? Por que, que uma coisa tão grande se incomoda com uma coisa tão minúscula? Né? Que não fazia diferença alguma no número de fiéis, esse tipo de coisa. Por um motivo muito simples. Porque se realizavam situações dos interesses humanos dentro dessas roças para muito além do poder desses sacerdotes que estavam, e até hoje isso ainda acontece. Até hoje ainda isso acontece. No Brasil é muito normal isso acontecer, a pessoa ter uma religiosidade católica, cristã, de forma geral, e quando a coisa aperta, vai em terreiro falar com Exu, né? Ou qualquer outra linha de trabalho, para resolver os seus problemas mais imediatos. Então, a assertividade, a eficácia que estava acontecendo era muito ruim para a moral, se a gente pode colocar dessa maneira, do corpo sacerdotal. E note, aqui a gente não está fazendo juízo de capacidade se essa religião ou aquela religião faz mais ou menos pelas pessoas. O que nós estamos falando eram das limitações dos seres humanos vinculados a isso, os tais sacerdotes. A partir daí, isso foi demonizado, em um determinado momento, inclusive porque os irmãos clarividentes sabem disso. Há determinados Exus ali que, se você olhar, você fala assim, poxa, mas isso daqui me lembra algo demoníaco. Não é que é demoníaco, aquilo é a situação que ele está, porque ele teve quedas conscienciais enormes, caiu nas profundas regiões abissais, foi exunizado, como eu falei, esvaziado, e ele está retomando a sua jornada, embora com todos esses problemas anteriores, mas com potencial imenso de realização. Né? Então, a Umbanda especificamente, a minha grande admiração para essa seara de evolutiva aqui, que alguns gostam de chamar de religião, é essa. Ela traz todos para o jogo. Já perceberam isso? Do alto, do em cima, do embaixo, da direita, da esquerda, todos juntos vão resolver o problema do ser humano. Quem vai cuidar do ser humano é o próprio ser humano. E não importa que se tenha queda, se seja da luz, se seja das trevas, isso pouco importa. Esteja na luz, esteja nas trevas. Talvez seja melhor eu colocar dessa maneira. E por algum motivo, as pessoas passaram a achar e acreditar que apenas os seres luminosos podem ajudar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
cada um ajuda dentro do campo que está. Então, se não fossem todas essas falanges dessas consciências que podem sim lidar com seres trevosos feios, coisa grande, graúda, não tem como. Até porque energeticamente não consegue. Você não vai ver de forma nenhuma seres iluminados que não têm a capacidade de abaixar sua vibração para entrar em determinadas zonas trevosas, não entra. Então, quem vai cuidar daquilo é quem tem a capacidade de naquele meio trabalhar, né? De forma geral é isso.